jovens que passam por violência digital e que se calaram durante muito tempo. Então, é um projeto que concentra diversas ações educacionais e, para entender melhor, a gente está recebendo aqui a aluna Esther Souza, da Rede Adventista, e também o professor, o diretor da Rede Educacional, Leilson Albuquerque. Sejam bem-vindos. Como é que os alunos receberam essa proposta de quebrar o silêncio? Bom dia. Bom dia. Então, quando nós falamos sobre essa temática, né, é uma das pautas que nós, enquanto escola, trabalhamos com o nosso alunado e a comunidade escolar, sempre preocupado com a saúde, especialmente a saúde agora emocional também dos nossos alunos. E a gente percebe que estamos trabalhando de um assunto muito pertinente e que tem afetado diretamente o nosso alunado, né? Então, é um assunto muito comum, é um assunto que vem sido trabalhado em sala de aula com os alunos, por meio de debates, e eles certamente se sentem muito à vontade para falar sobre o assunto, embora alguns desses alunos, obviamente, já passaram em algum momento por alguma situação, né, que possa ser muito próxima à questão de violência, ter sido ofendido, quem sabe, nas redes sociais, ou cancelamentos, coisas do tipo. É importante. Como é que vocês conversam entre vocês ali no pátio, enfim, alguém repercute um fato que já aconteceu, consegue entender que isso de fato é algo errado? Como é que é o diálogo entre os estudantes quanto a isso? Quando chega mais essa época é mais focado também, né? Mas durante o ano tem vários desses casos por aí. Umas amigas minhas também já sofreram isso, e aí eu falei, nossa, você tem que falar isso para a direção, porque mesmo que não seja algo diretamente da escola, envolveu pessoas da escola também, né? Mas é algo tratado e é uma coisa muito boa, porque eu vejo que realmente é uma coisa que funciona no colégio, uma coisa que eles vão e dão um relato às pessoas que realmente podem resolver essa situação. E de certa maneira eles se sentem mais fortalecidos. Sim, sim. Professor, esse projeto ele inclui especialistas também, Correto. né? Como é que tem sido esse apoio, esse reforço aí para lidar com determinados casos? Legal. Quando nós entendemos sobre essa temática que tem a ver com a violência e os impactos que ela causa nos adolescentes, nós contamos com o apoio de uma equipe multidisciplinar. Então, ouvir os professores é muito importante. O apoio dos pais também nesse processo também é muito importante. Também a psicóloga educacional, que também faz um trabalho de acolhimento em caso de situações em que o aluno tenha sido vítima, né? E nós contamos também com o apoio da comunidade. Nós estamos, inclusive, amanhã, estaremos realizando um encontro especial com o coordenador de crimes, né, ele que coordena as atividades contra crimes cibernéticos, né, que acontece aqui diretamente do estado de Alagoas. Ele vai estar falando também para os nossos alunos, trazendo ali informações, orientações para protegê-los e também para empoderá-los, né, em situações que eles consigam identificar uma possível ameaça. E esse apoio da comunidade em conjunto e das autoridades, ele é muito importante e fundamental nesse processo. Agora, claro que a escola tem essa missão pedagógica, mas vocês têm algo a mais, que é o fato de ser uma escola que também discute, né, a ideia de religiosidade de maneira muito franca e muito clara. Então, é fortalecimento emocional e espiritual. Vocês conseguem fazer esse equilíbrio? Perfeito, perfeito. O projeto Quebrando o Silêncio, ele é um projeto anual da Igreja Adventista. Então, ele é uma pauta levantada todos os anos, né? No início do ano já é divulgado, inclusive, embora esse assunto seja um assunto muito mais recorrente, né, nos dias mais recentes, mas ele já foi apresentado desde o início do ano. E aí coincidiu de agora estar todas as pessoas pensando preocupadas mais sobre o assunto, especialmente o nível de vulnerabilidade que as crianças, os menores estão diante das redes sociais. E ele é desenvolvido também nas igrejas. Então, nós temos uma parceria também com todas as igrejas adventistas que realizam essa ação anualmente. Agora, nesse sábado, que vai ser, podemos dizer, o dia D dessa ação, Dia 23. dia 23, as igrejas estarão abertas para poder receber as pessoas, para apresentar os assuntos. Será uma mensagem direcionada sobre esse assunto. Vai ter a distribuição gratuita de um periódico também, de um material, de uma revista também educativa, para falar sobre esse assunto. Então, a parceria entre igreja, escola e comunidade, de um modo geral, ela é muito importante. Revista que está aqui, né, sendo exposta também, aí, ó, Quebrando o Silêncio, uma revista já bem ilustrada na linguagem deles, né? E como ele bem falou, Thaís, e como tem o perfil, temos também na tela aí a imagem, ó, da capa da revista, é a linguagem voltada para crianças e adolescentes, né? Ó, uma história em quadrinhos, onde as situações vão sendo contadas, o que facilita também todo o processo de compreensão. Esther, como é que você tem visto os jovens na escola
diante dessa proposta de falar sobre algo que nunca tinha sido dito ou de revelar situações constrangedoras que os levaram, talvez, em alguns casos, a pensamentos meio sombrios. Então, você tem contato com essas histórias e com esses testemunhos? Diretamente sim, diretamente não. Eu tenho, sim, alguns amigos que já sofreram sobre isso, mas eles acharam um assunto muito bom. As organizações do colégio, o pastor do colégio, entre outros, fizeram várias coisas. Tem peça agora que está começando, conjunto à palestra do especialista e outras coisas também. Mas é um assunto não leve, mas de uma maneira chegou leve para os alunos. Não acaba foi uma mobilizando coisa todo mundo em isso. diversas atividades. Foi uma coisa muito boa e foi uma mobilização que de algum jeito não ficou tão pesada, mas que realmente importou o assunto muito importante. Agora, no caso, a maioria das agressões é quanto ao jeito da pessoa, é o tipo do cabelo, é a questão física? O que é mais atacado quando eles falam, às vezes? Que, geralmente, comportamento da pessoa? O comportamento e a aparência. Não está enturmado ali, é uma pessoa mais estudiosa em relação aos outros. Sim, então, tudo mais reservada, com gostos não tão famosos nas redes, né, entre outros, são muito abordados. Então, realmente parabéns, primeiro, diretor, por abordar esse tema de uma maneira tão sutil, tão atrativa para os jovens, porque a gente sabe que, principalmente, quando esses jovens estão entrando na adolescência, fica mais difícil abordar qualquer tipo de assunto. Sim. Imagina um assunto que lhe constrange, um assunto que ele coloca num lugar que não é falado Sim. normalmente em sociedade, entre amigos, principalmente entre jovens. Então, em casa, muitas vezes, os jovens não têm esse contato tão próximo com os familiares para desabafar. E encontrar na escola esse apoio, através de uma escuta, através de um vídeo, Perfeito. Através de uma revista, uma peça de teatro. Então, eu acho que realmente é uma maneira de Perfeito. Extrair desses jovens o que não está sendo bom ali na Perfeito. Convivência. A escola saiu do lugar de passividade, pegou quem era vítima ou poderia ser vítima e transformou em protagonista. Isso Perfeito. É perfeito do ponto de vista pedagógico, né, professor? Com certeza. E quando a gente fala sobre projetos como esses, né, que são assuntos muito recorrentes e comuns aos alunos, eles também estão, não só pelas experiências que já passaram ao longo da vida, ter sido vítimas de ataques, né, virtuais e violência digital, eles conseguem também, quando saem dessas situações, encontrar força para ajudar outros e também conseguem mobilizar outros também e conscientizá-los, orientar, né? De repente, algum dos erros que foram cometidos, algo que passaram, serve de lição e aprendizado para conscientizar outros. Vai acontecer, inclusive, na próxima semana, um grupo de alunos vai estar realizando esse projeto fora dos portões da escola. Começou com a conscientização dentro da escola, e agora eles estarão realizando palestras também em escolas públicas para atender também ainda mais a comunidade, expandindo ainda mais o projeto e fortalecendo também outros adolescentes, né? Quem quiser saber mais, tem algum endereço digital? Sim, quem quiser saber mais sobre o projeto Quebrando Silêncio, nós temos o site Quebrando o Silêncio, que você pode acessar, ter acesso a esses materiais. Esses materiais estão sendo distribuídos gratuitamente na Escola Adventista e em todas as igrejas adventistas nesse período. Muito bom, show de bola. Bate aqui. Bate. Valeu. Bate também. Show. Obrigada pela presença. Voltem sempre. A gente gosta de trazer esse tipo de iniciativa. Acho que é importante para a sociedade como um todo, para os pais, principalmente, responsáveis por jovens que não têm ali, que tem a rotina quebrada, muitas vezes por falta de tempo. O seu papel, né? E a escola tentando, né?